Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos resolver alguns exercícios de história e darmos o ar da graça para as nossas sinapses, para as nossas concentrações, essa viagem nervosa. O que é viagem nervosa? É a viagem para o centro de controle dos impulsos que cerebelaram entre as correntes é, das fibras nervosas, das fibras que emitem descargas no nosso organismo, né? A gente tem um sistema nervoso central e a gente consegue viajar nesse sistema e configurar esse sistema com a intelectualidade. Não é que é uma coisa chique ou que é uma coisa que deve ser levada ao luxo ou é estereotipada. Todos nós podemos acessar essa viagem. A gente só precisa pagar a passagem. Só que às vezes pagar a passagem para alguns, no cotidiano de alguns, é mais difícil do que pagar a passagem no cotidiano de outros, porque os pais de alguns não entendem dessa viagem, não entendem da importância de levar o filho para viajar nesse planeta, o planeta nervoso, né, dos nervos. Mas o que acontece? Acontece que, com o passar dos anos, a sociedade, ela, ela sobre as doenças, né, policy entes, o que seria isso? As doenças que foram aparecendo na sociedade mediante as exigências, tanto suas quanto a de todas as pessoas, exigências que são declaradas fisiologicamente, declaradas pelas pessoas em compartilhamento de relações sociais, passagens, né, cuidados. Foi se estabelecendo que todos nós deveríamos aprender algo que é comum a todos nós. E aprendendo esse algo, a gente poderia instalar o julgamento. E aí nós começamos a jogar um jogo capital, né? Um capital frente às exigências das mãos de obras que nós eventualmente iremos nos instalar, uma vez que sobreviveremos somente se trabalharmos para sobreviver. Quem diz isso é a sociedade, sou eu e sou você. A nossa história que conta essa versão e nós aprendemos a respeitar tudo isso, a enfrentar todas essas exigências e dar o nosso melhor. Só que às vezes esse algo comum ele se desfaz do que era comum para um grupo de pessoas há um tempo atrás. O que é isso? Isso é o fenômeno da atualização mediante a todas as transformações dessas exigências que foram sendo supridas com o passar das instalações. Muitas pessoas sofreram com isso, não acreditarem nesse elo em comum. Mas por que você acha que elas não acreditaram? É a mesma questão, porque elas não conseguiram pagar passagens para acreditar, levarem o seu organismo a acreditar, a se contagiar dessa verdade, porque parece
que a gente tem um problema de admitir a comunhão. Nós temos um problema de admitir a comunhão, que é a educação, é a sociedade e as exigências comuns que todos nós temos mediante a problemas semelhantes que passamos, sejam problemas de transporte, sendo problemas de saúde, sejam problemas de entendimento sobre a realidade material e as contas e todos os processos sobre essas personalidades treinando e admitindo tudo isso numa certa ciência, numa certa qualificação, e são dadas para nós a partir de rações que são questões que resolvemos com o passar do aprendizado. Tem coisas que levam tempo para a gente acreditar na manutenção de uma resposta, porque não existe pessoa capacitada para mostrar para a gente aquilo que a gente precisava ver. E isso acontece com muitas pessoas, né? Por exemplo, se o seu pai tivesse condições de mostrar para você da forma que você precisava ver, você entenderia, né? Uma vez que seu pai, ele tem condições de te mostrar, de saber o que está faltando para você, né? E acontece com muitas pessoas, né? Tem pessoas que só vão acreditar nesse comum quando lhe derem, né? Quando lhe derem verdades, verdades maiores do que são comuns, né? Estão à frente de nós. Então existem muitas pessoas que apelam para animações, né? Porém, a gente precisa muito mais que isso. A gente precisa de uma verdade que é muito maior do que isso, que é a verdade da simplicidade. É aquela que senta e se abre verdadeiramente, contando tintim por tintim, sem esconder nada, né? A gente precisa de mães e de pais assim. E é uma mentira falar que a verdade vai doer e a pessoa vai ficar traumatizada. Isso é uma mentira, né? Isso é uma mentira. Nós precisamos de pais que desde novo nos contem a verdade, pratiquem contar a verdade mediante ao contato, né? A comunicação, treinar a comunicação. Esse é o maior baile que você pode ter com um filho. Esse é a melhor amamentação que você pode dar para o filho. É sentar e conversar de forma honesta com ele. Só que muitos pais têm vergonha de conversar com os filhos porque não conseguem dar aos filhos as necessidades básicas que eles precisam. E se sentem envergonhados de sentar na frente dele e falar qualquer coisa porque acham que a voz que eles têm não é merecível a eles. Não tem condição de contar a verdade. Quem eles querem que contem a verdade para os filhos são pessoas ricas, são pessoas com poderes aquisitivos altos, são pessoas que venceram na vida. Porque a verdade de alguém que não venceu na vida pode causar problema, né? Segundo os sentimentos fisiologicamente dados, segundo o nervo que a pessoa no lugar de pai e de mãe sente na hora que vai falar com o filho
sobre as verdades da vida. É como se a pessoa não, não, não conseguisse acreditar que ela pode ter o controle. E aí, na hora que ela precisa de ter controle, ela usa linguagens inanimadas e não uma conversa normal. Ela utiliza gritos, utiliza é, várias linguagens que não são as linguagens que a gente socialmente instalou. A gente decretou que a gente precisa da gramática, a gente precisa da linguagem, treinar a linguagem para a gente ser sociologicamente estável, para a gente conseguir comunicar com as pessoas. Só que quando a gente tem paz nesse módulo de vida, você escuta animais falando idiomas animalescos. Você não tem a comunicação que você deveria ter. E aí, toda a nossa história é derretida. Toda a nossa luta, ela se perde. A gente morre em campo de batalha quando uma pessoa é levada a esse prejuízo. Quando uma família é levada para essa sentença. A gente perde tudo de um jeito muito amargo, de um jeito muito ordinário. Então, qual que é o sentido da vida se a gente sai de casa todo dia para se entregar, para ganhar a guerra, e a gente volta e vê que as coisas em pleno 2025, em plena tecnologia, a solto, em plena alta produção agrícola, automatizações, veículos para lá e para cá, e famílias assim, nessa situação, né, a gente beira ao ridículo, né? Esconde atrás do tapete. E isso é errado, né? A gente precisa de colocar as prioridades, né, nos locais certos. Senão, não adianta você lutar por um mundo melhor. Ninguém vai acreditar que você vai estar lutando por um mundo melhor. Você aí, político, presidente, qualquer pessoa que seja, você só vai estar fazendo por si só. E vai pensar assim: ah, mas se todo mundo fizer por si só, tá todo mundo feito, né? E realmente. Só que para as pessoas fazerem por si, a, a gente precisa de, né? A gente precisa de acordar isso, né? Deixar isso bem ajustável, né? E aí o que acontece? Como que a gente pode ajustar isso se tem muitas armas, né? Tem muitas pessoas sustentando desesperos que não existem, né? Que já estão já estão nessa animosidade há muito tempo, né? Comerciantes, pessoas que competem, né? De uma forma que eleva, né, a situação toda nossa, todo o nosso trabalho a um sentimento eh, de desacordo, né, de incoerência, né,
E a gente tem que ficar ligando ilusões de coerências para estabilizar o elo cognitivo, o nervo que se despolariza quando vê pessoas se derramando em competições para tentar vender mais, como se a arte da venda fosse isso fosse artisticamente uma venda. A venda, isso não é venda, isso é corrupção, isso é adrenalina, isso é manipulação, isso não é venda e nunca foi. Se a gente fala que isso é venda na história da nossa vida, a gente está criando um problema enorme, né? Venda nunca foi isso, tá? Engana-se quem diga que foi isso, eu estudei e fui atrás, pesquisei. Engana-se, porque a venda é quando alguém precisa de algo e não quando ela é manipulada para acreditar que ela precisa, não quando ela é levada à adrenalina, à nervologia, né? Se a pessoa ela entende de nervo, ela sabe o que é uma criança chorando sem precisar de algo e pedindo algo insistentemente, porque tá ligada na tela, né? É uma favela de luminescência na cabeça dela que diz afirmar que ela precisa de ter aquilo, senão ela vai ficar chocada, ela vai se deprimir. É uma orientação, é um objetivo da vida dela. Sendo que não é verdade, não é um objetivo da vida da criança adquirir aquele produto. Ela não precisa daquilo. Só que a gente vive numa realidade de serpentes, né? Não de gentes, de pessoas, né? E isso derruba toda a história, né? Isso é a pior doença que o homem tem. Isso é o maligno, né? O maligno não existe capeta, não existe essas coisas. O maligno é essa falsa impressão que o homem veste e treina vestir para se destituir do comum e criar um incomum que é capaz de controlar o comum a ponto de fazer o comum comprar, gastar, crer naquilo que não é comum, que não é verdade. Então, revolução tecnológica, revolução industrial, revolução agrícola, revolução científica, de que adianta o pessoal ir gritar por melhorias se o próprio pessoal não quer melhorar, né? O que adianta? Desperdiçar aquilo que é mais importante, né? A paz das famílias, né? A paz das pessoas, da comunidade, né? Agora, tudo isso foi sendo destruído, mas tem pessoas que não percebem isso. E hoje a gente vai fazer alguns exercícios aqui e a gente vai perceber que sociedades muito mais antigas do que a nossa não tinham todos esses problemas que a gente tem, todos esses problemas técnicos de aceitação pessoal, aceitação social, de psicologia, de elevar o seu espírito, de comprar passagem para sentir-se melhor, viajar para os seus nervos, para ter essa paz. Essas pessoas que a gente vai visitar hoje, elas tinham seus problemas, elas tinham seus objetivos, mas nenhum deles era para ser animal,
para ser um mal, uma serpente, eram para ser sobreviventes da melhor maneira que o dia pudesse dar em suas oportunidades. Então, pode ter certeza que o mal invadiu o mundo, né? Antiguidades oriental e ocidental. Antiguidade clássica, Grécia e Roma antiga, com foco em filosofia, arte, política e sociedade. Esse tema, ele é cobrado na prova aqui do Brasil, aqui na prova do Enem, porque isso aqui é uma base de todas as mudanças que os pensadores ocidentais, de certa forma, que é o que mais influencia a nossa sociedade, desde lá antigamente, aqui no Brasil, né? Pelas perspectivas, pelo trabalho de pensar, né, na ciência, na existência, na arte e no fazer político de uma sociedade, né? Só que eu trouxe para nós também algumas questões do Oriente. E assim a gente pode testar os nossos conhecimentos. Aqui, ó. Bom. Espera aí, o computador tá travando. Aqui. Espera aqui, computador. Tá, vamos. O computador tá computando uma dor aqui. Tá comprando a passagem dele. Aí. Comprou. Aí. Pronto. Vamos lá, computador. Alô, alô. Espera aí, vamos rezar para o computador voltar a funcionar. Aí voltou, tá vendo? Funcionou. Então, eu apliquei esses filtros aqui nesse banco de dados. Aqui, ó. História, Antiguidade Oriental, Egípcios, Mesopotâmicos, Persas, Indianos e Chineses, e Antiguidade Ocidental, Gregos, Romanos e Macedônios. E aí vamos fazer algumas questões e colocar algumas informações no nosso consciente, né? Sobre esse grau de valor que é treinado na nossa sociedade pela educação, pela linha de educação. Então hoje a gente tem esse acesso, essa oportunidade, né? Espera aí que o computador tá travando demais. Olha lá, tá com fora do tempo. Eu sou acostumado com o tempo dele, mas hoje ele ficou um tempo maior na trava. Bom, questão número 1. Beleza, questão número 1. A sociedade grega clássica caracterizou-se pela estruturação das polis. Polis são cidades pequenas, né? Polis. Cada qual dotada de relativa autonomia política. Olha só, isso aqui é uma coragem, né?
Você dá autonomia para uma polis. E cultura. Também isso aqui é coragem e não subestimar de uma sociedade, né? Você permitir que ela desenvolva a sua cultura. Você não criar uma mídia de manipulação cultural, né? Para revelar pessoas hiperinfladas de várias protagonizações técnicas, né? Aqui você pode dar, né, a cada sociedade uma aplicação de seus bens, né? Sobre esse contexto, assinale a alternativa que expressa adequadamente o desenvolvimento das polis. Então vamos lá. Desenvolvimento das polis. Letra A. Construção de democracias direta ou oligárquicas, sustentadas em diferentes modalidades de cidadania e forte identidade local. Predomínio do poder monárquico e centralizado, cancelando a participação cidadã. A B eu já corto direto, né? Não é assim. Não cancelavam participação cidadã. Ausência de normas escritas, já que as polis dispensavam legislações formais. Não. Estava surgindo a escrita. Unificação total sobre um regime teocrático comum a todos os cidadãos, todas as cidades e estados. Regime teocrático ou construção de democracias diretas, oligárquicas, sustentadas em diferentes modalidades de cidadania e forte identidade local. Essa aqui é a mais correta. As pessoas elas estavam desenvolvendo cada vez mais uma sociedade democrática. A democracia nessa época era a liberdade cidadã de se expressar em inteligência para que ela não precisasse de competir com outras pessoas e bolassem planos de melhorias, estratégias. Não, para que as pessoas pudessem compartilhar dentro dessa prática democrática, né, as suas melhorias, as suas técnicas de melhorias e assim crescerem, né? Treinando essa questão da cidadania que se desenvolvia a partir dessa democracia e criando uma identidade local com isso, né? Isso é a maior segurança que você pode ter, né? Quando você cria uma identidade local, você conhece as pessoas, você viabiliza relações, né? As pessoas respeitam, você não precisa de segurança, né? A segurança, ela, ela está presente no desejo de todos em comum. A civilização egípcia desenvolveu-se às margens do rio Nilo. Assinale a opção correta. Sim, egípcios, rio Nilo. A gente lembra que o rio Nilo foi uma das coisas que alavancou a sociedade egípcia pela percepção dos egípcios das relações de todas as vidas, inclusive da natureza, com a necessidade da água, né? Vamos lá. A estrutura religiosa do Egito impactou diferentes esferas. O faraó era visto como divindade viva, articulando poder militar e grandes obras hidráulicas, influenciando o urbanismo e a concepção de vidas após a morte. Essa parece ser uma boa, né?
O uso de hieróglifos impediu o surgimento de qualquer registro administrativo, pois eram estritamente rituais. Nunca ouvi falar disso. A economia egípcia dispensava relações comerciais, baseando-se exclusivamente na mineração interna. Não, eles eram agricultores. A sociedade dividia-se em classes políticas equivalentes, sem concentração de poder no faraó. Também não. O faraó ele era poderoso. Né? Olha só, pensa bem, né? Se você tem uma pessoa que ela compra inteligência no sentido de estar ali para escutar a inteligência, olha só, você cria uma divindade. Por quê? Por que existe essa divindade? Porque ele escuta a inteligência de todos e compra a que funciona. Quando ele compra a que funciona, dentre as várias escutadas, ele partilha o funcionamento, ele cria um funcionamento baseado nessa compra e continua escutando. Então isso é uma divindade, porque ele divide essas indicações com base nas realidades que as idades contam de funcionar, né? Com base nessa escuta. Você está entendendo da onde que vem divindade, né? Se eu sou um cara muito inteligente, eu sou o faraó, tô aqui, ó, Tutankhamon, meu, sei lá, eu tô aqui. Aí eu falo assim, pessoal, eu quero um sistema inteligente hidráulico para levar água para todos. Aí chega a pessoa e fala assim, eu tenho esse daqui, beleza. Vou escutar as outras. Eu tenho esse daqui, eu tenho esse daqui. E aí eu vou vendo e vou falando assim, cara, eu vou comprar a sua ideia funciona, né? E aí, quando eu compro uma ideia e tenho capacidade de analisar todas, né? Eu tenho uma pessoa que me ajuda e tal. Eu preocupo com isso, né? Eu preocupo com isso. Eu sou a pessoa que as pessoas vêm até a mim. Eu sou uma pessoa que influencia as pessoas a pensarem para que elas chegam até a mim e me digam o que eu quero escutar. Eu quero escutar a melhor ideia, a mais simples e a mais fácil de aplicar e que todos possam aplicar para que todos façam aquilo que eu mandar, porque eu vou mandar a melhor ideia com base nas escutas, nas ideias que eu compro. Perfeito, né? Então, por que as pessoas iriam reclamar disso? Por que as pessoas não iriam seguir esse rei? Se ele quer o melhor para nós, ele escuta todos. Né? Então é uma base, é o Deus que a gente tem, né? Só que hoje o Deus que a gente tem nos escuta com base em deixa pra lá, né? Câmeras de vigilância, a partir da pedra polida, né? A gente pode dizer assim, obstáculos polidos, provas corrigidas e assim por diante. Entre aspas, né? Há quem acredita que não. Vamos para a próxima. A consolidação de impérios macedônico foi impulsionada por diversas estratégias políticas e militares. Qual alternativa explica corretamente esse processo? Tá? O Império Macedônio. Estratégias políticas e militares.
Tá, a consolidação desse Império Macedônio. Qual a alternativa que explica? A Macedônia foi o império prioritariamente naval, sem conquistas territoriais significativas. O império foi consolidado através de uma política de isolamento, evitando qualquer contato com povos estrangeiros. Acho que não. O exército macedônico se baseava na infantaria leve e ágil, sem uso de cavalaria ou formações táticas muito sofisticadas. Alexandre o Grande utilizou formações militares inovadoras, alianças estratégicas e assimilação cultural para consolidar o seu império. Então é isso aqui, ó. Alexandre o Grande, o Império da Macedônia, ele conseguiu desenvolver, né, a partir dessas estratégias políticas, pela utilização do Alexandre, né, esse pensador aqui, o Grande, que utilizou formações militares inovadoras, alianças estratégicas, né, ele fez alianças com pessoas com estratégia e assimilação cultural para consolidar o seu império. E aqui começa a nascer a inovação da inteligência, né, da arte da guerra. O Alexandre ele mudou muito o que a gente tem como ciência, né? Ele provocou muitas pessoas a esse investimento. Questão 4. Analise as afirmativas a seguir considerando a originalidade da civilização egípcia. Qual que é a origem do Egito, né? Civilização. Vamos aprender aqui. Tá. Vamos analisar as afirmações. Distinguiram-se por suas crenças, pelo desenvolvimento da agricultura que gerava excedente de produção, com destaque pela utilização do Rio Dourado. Eu acredito que essa informação ela é verdadeira. Às margens do Rio Dourado desenvolveu-se uma sociedade baseada no comércio de excedentes agrícolas e do extrativismo vegetal e mineral. Ok. Na administração estatal egípcia, configurou-se um conjunto de poderes como fundamento de povo, nação e território. Portanto, considerava-se que apenas os povos sedentários são dotados de Estado. Essa aqui, vamos passar para 4. Desenvolveram a agricultura tendo uma relação profunda com o rio Nilo, sendo os deuses e a vida após a morte o centro de suas preocupações. Construíram também grandes túmulos e pirâmides, destacando-se desde cedo o desenvolvimento da ciência e tecnologia, porém a ciência mantinha uma relação estreita com a arte e a religião. Essa aqui está corretíssima. Vamos pegar aqui, ó, A, B, C e D. Deixa eu ver se tem letra E. Não, só A, B, C e D. Primeiro a gente vai considerar todas que tem a última afirmativa. Então a gente corta a B e corta a D. E agora a gente vai analisar uma por uma. 3 e 4. Ou 2, 3 e 4. Vamos ver a 2 aqui. Às margens do Rio Dourado desenvolveu-se uma sociedade baseada no comércio de excedentes agrícolas
e do extrativismo vegetal e mineral. Será que isso é verdade? Acho que não, né? Vamos ver aqui. Então não é uma verdade mesmo. Tem nada a ver com o Rio Dourado. Eu estava pensando que sim, mas não. É, corta, corta. E aí a gente fica com essa afirmação aqui sobre os egípcios. Pera aí, como que eu vou fazer aqui? Tá, na administração estatal egípcia configurou-se um conjunto de poderes como fundamento de povo, nação e território. Portanto, considerava-se que apenas os povos sedentários. Aí, ó, apenas os povos sedentários são dotados de Estado. Povos sedentários seriam os povos mais ricos, né? Poderosos. Desenvolveram a agricultura tendo uma relação profunda com o Rio Nilo. Então não é Rio Dourado, não, é Rio Nilo. Também acreditavam em deuses, os deuses, a vida após a morte, centro de suas preocupações. Eles pensavam muito na vida após a morte. Uma criança, se ela não é levada a não pensar na vida após a morte, você pensa bem. A criança, do jeito que ela é curiosa, uma das coisas que ela pensa mais fácil, sem a ajuda de ninguém, é o que vai acontecer se acontecer alguma coisa comigo, né? E se eu cair, se eu me machucar, e se eu morrer? Porque a criança ela enfrenta muitas dores, dores que ela desconhece, né? E aí quando ela se vê na primeira vez na ausência profunda, é porque ela acorda, né? A criança ela acorda. Geralmente a mãe e o pai vai se fazendo ausente, mas a criança ela não percebe, ela tá tão distraída com as dores, ela não sabe o que é sentir falta. Quando ela sente a presença pela primeira vez positiva, com valor, e ela sente a falta, cara, isso é um momento de virada para a criança. E aí, no primeiro momento que ela puder, ela nem precisa de ajuda de ninguém. Ela vai pensar: e se minha mãe morrer? E se eu morrer? Né? O que vai acontecer? Será que existe outro lugar? Será que eu renasço? Né? Vai pensar isso então. E para a gente desmontar isso, levou milhares de anos, né? Principalmente culturalmente, né? Até hoje, pensa só, da época dos egípcios até hoje, quantos anos não se passaram e até hoje a gente tem isso claro, né? É claro, isso não é estranho, né? A civilização egípcia é reconhecida por suas contribuições culturais, políticas e religiosas. Sobre esse contexto, marque a alternativa correta. Tá. Letra. Essa aqui eu nem vou escrever, não. Contribuições culturais, políticas e religiosas. A estrutura social egípcia era baseada na igualdade entre os cidadãos? Não. A religião egípcia era monoteísta, centrada na figura de Ra. O Egito nunca estabeleceu relações comerciais com outras civilizações da antiguidade. A construção das pirâmides no Egito tinha relação com práticas funerárias e culto aos faraós. Sim. Eles eram politeístas porque tinha o Ra, tinha outros lá, né? Todo faraó era uma divindade. Ahn, Beleza, vamos para 6 aqui.
A Grécia Antiga, braço da filosofia ocidental, se destacou pela produção de ideias filosóficas e políticas que ainda influenciam a sociedade contemporânea. A organização social grega era complexa, dividida entre cidadãos metecos, estrangeiros e escravos. Atenas é famosa por ter sido berço da democracia, onde os cidadãos podiam participar. Na verdade, é cidadãos metecos e estrangeiros. Onde cidadãos podiam participar diretamente das decisões políticas. Então, desde a Grécia Antiga, a gente tinha existia essa. É claro que houve um momento que isso mudou. Já Esparta se caracterizava por seu sistema militar rígido. Agora a gente está falando de outro, né? A Grécia e a Esparta. Com ênfase na formação dos jovens para a guerra. Então existia uma certa motivação em temer o ataque estrangeiro. No campo cultural, a filosofia grega, com pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles, buscava entender o homem e o cosmos, influenciando até hoje as ciências humanas e sociais. Então aqui ele está falando dando algumas influências que a gente tem coligada ao exercício da cidadania grega, esparta e filosófica da época. Tá, assinale a alternativa correta sobre a Grécia Antiga. Grécia Antiga. Esparta, apesar de seu sistema de governo oligárquico, implementou um sistema educacional avançado que permitia a livre expressão e o pensamento crítico entre seus cidadãos, especialmente nas escolas de filosofia. Vamos para B. Filosofia grega representada por Sócrates, Platão e Aristóteles desenvolveu-se em um contexto em que a religião e a política eram completamente separadas, com a busca pela verdade sendo conduzida sem interferências externas. Ah, não. A religião e a política eram unidas nessa época. A democracia ateniense era restrita e uma pequena parte da população, excluindo mulheres, escravos e estrangeiros, mas ainda assim permitia um grau significativo de participação direta dos cidadãos nas decisões políticas. Uma pequena parte da população, excluindo mulheres. Vamos ver aqui. A Grécia Antiga, especialmente Atenas, promoveu uma cidadania democrática plena, onde todos os indivíduos, sem exceções, podiam participar igualmente da vida política e tomar decisões nas assembleias populares. Essa D tá boa. A arte grega antiga, representada por suas esculturas e arquitetura, refletia uma total ausência de idealização sobre a forma humana, buscando representação realista e cotidiana dos corpos. Não, na verdade não. Representação realista do cotidiano e cotidiano dos corpos. Não. Estou entre a D e a A. Vamos ver. Esparta, apesar de sistema educacional avançado e permitir a livre expressão. Acho que não. Acho que essa aqui tá mais correta. Ixi, errei.
A resposta correta é a letra C, ó. Na verdade, a democracia ateniense era restrita a uma pequena parte da população, excluindo mulheres, escravos e estrangeiros. Ah, é, né? Tem aquela música. Aquelas mulheres de Atenas zelam por seus maridos, orgulho de Atenas, excluindo mulheres, escravos e estrangeiros. Tem uma música do Chico Buarque que fala das mulheres de Atenas. Aliás, o nome é, né? Mas ainda assim permitia um grau significativo de participação direta dos cidadãos nas decisões políticas. Então é isso aí, ó. Um grau significativo de participação direta dos cidadãos. Certo. Bom, eu já estou ficando cansado. Acho que eu vou parar por aqui, né? Até porque eu refleti muito sobre algumas questões que estão diretamente ligados à história, porém que estão defasando um pouco tudo aquilo que a história encontrou, né, para contar, para nos contar e nos dar condição de fazerem um mundo, um futuro melhor, né, com base nas ações presentes que a gente consulta o passado. Infelizmente, a nossa consulta não está sendo bem dada, né? Não está sendo aplaudível, né? A gente está vivendo uns desesperos por relações comerciais no sentido da arte das programações de vendas, né? Existe uma realidade que, que embebeda as pessoas a comprarem compulsivamente pelas adaptações, né, que são incorporadas aos itens, como se essas adaptações modificassem quem as pessoas são pelo reflexo da auto-retroalimentação midiática expressada pelas indústrias que aprenderam a navegar nos sistemas nervosos das pessoas. Para não deixar as pessoas deprimidas e nervosas, elas precisam obedecer à obsolescência programada, que é mediada, que é controlada pelas empresas. E aí a empresa ela dirige essa impressão e o mercado vai acontecendo com base disso. Existem algumas análises que isso faz bem, mas tem outras que não. E toda essa pesquisa, toda essa deliberação tem causado muitos fenômenos, né? Até uma certa grotescaria de pessoas, né? Pessoas que se tornam reféns grotescas, né? Que não têm controle próprio. E aí é muito arriscado, né? Porque essas pessoas são nossas irmãs e irmãos. Somos nós, o nosso futuro, talvez, se a gente for atacado, se a gente cair nesse buraco, né? Ou quem sabe a gente já não tá nesse buraco, não é mesmo? Então é isso. Vamos ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Então, um abraço para você e desculpa qualquer coisa. Fui!